A entrevista bomba de Cristiano Ronaldo é o assunto do vídeo para começar essa semana. E olha que a entrevista nem saiu toda, saíram pedaços, pílulas da entrevista, mas já são suficientes para gerar toda uma mobilização mundial em cima do que foi feito, toda uma repercussão interna, que já deve estar sendo muito grande, externa também. Vamos falar disso aqui no vídeo, já pedindo para você deixar o like. Começa a semana dando aquele like para nós aí, você que curte o que a gente faz no canal, se inscreve também. Se você está inscrita ou inscrito, vê se o sininho está ativado, dá aquela checada lá, beleza? Checou? Então relaxa e vem curtir o vídeo com a gente. E aproveita também para pegar o seu celular e apontar a câmera pro QR Code aqui do Aposta Ganha. Estamos na semana do início da Copa. 6 dias para começar a Copa do Mundo. Então, você já pode dar os palpites para os jogos de todas as seleções. Está tudo disponível no Aposta Ganha. Pode começar com R$1, já é suficiente para você se dar bem. Aí vai multiplicando, vai garantindo o dinheiro do churrascão da Copa. E ó, bate na hora o Pix na sua conta, tá? Você ganhou, se deu bem, Pix na hora. Com o Aposta Ganha, o QR Code fica aqui um pouquinho. Vou deixar ele aqui na tela. Primeiro de tudo, deixando muito claro para quem está me acompanhando, aqui está falando um fanzaço do Cristiano Ronaldo, um enorme admirador, um cara que se sente um privilegiado por ter tido a chance de narrar vários momentos da carreira desse cara. Um cara como eu, que se tivesse que escolher entre todos os jogadores da atualidade, alguém para começar um projeto, para colocar num time de futebol, o primeiro nome que eu escolheria seria o do Cristiano Ronaldo. Então, não tem hater do Cristiano Ronaldo aqui. Porém, a minha missão como jornalista é analisar os fatos diante de uma ótica razoável, né? Eu preciso ser coerente, eu preciso ter as minhas posições que não sejam flexíveis de acordo com personagens envolvidos. Então, é só uma responsabilidade profissional que vai me fazer muitas vezes ir contra alguém que pessoalmente eu gosto muito. Não parece ser nada difícil ter que explicar isso e ter que entender isso, mas às vezes a gente precisa desenhar o óbvio porque o pessoal é muito torcedor, é muito raivoso. Eu também torço no meu sofá. Aqui acho que a história tem que ser um pouco diferente. Primeira coisa, primeira impressão que me passa, o Cristiano procurou o Piers Morgan, esse jornalista, ele pediu para dar entrevista. O Piers Morgan já falou sobre isso, eu fui procurado. O Cristiano sabe exatamente o que vai gerar uma fala dele contra o clube, contra o Erik ten Hag, contra várias pessoas. Ele sabe o peso que ele tem, né? Ele é uma estrela mundial. Ele sabe que a relação já está num processo de desgaste. Uma entrevista ácida como essa acentua esse desgaste. Lembram do vídeo que fiz quando o Cristiano foi afastado, punido pelo ten Hag, aquela treta lá de ir embora antes do jogo terminar, de sair do estádio? Vocês lembram que o cenário que eu tracei aqui, gente? Tá tudo caminhando para uma ruptura em janeiro. Não vai ter clima para ele permanecer, a não ser que as coisas mudem muito. Não mudaram, pioram com essa entrevista e acho que o que vai acontecer, e talvez seja esse o plano do Cristiano Ronaldo, seja exatamente isso. Vem a Copa, quando terminar a Copa, tem lá 3 jogos e já começa a virada do ano com a janela, já vai estar aberto o período de transferências e ele vai sair. E ele vai sair e não tem jeito. E acho que é o que ele deseja quando dá uma entrevista como essa. Quando ele pega lá a metralhadora de palavras e sai atirando para todo mundo. Atira até para quem não está no clube mais. Atira até contra ex-jogador e ídolo do clube. Sim. Eu acho que o Cristiano foi... Ele pode ter razão em alguns pontos e parece ter. Em outros ele não tem. E no geral, no tom, ele vai muito mal. Então vamos começar. Abre aspas. Alguns trechos, tá, que foram liberados. Abre aspas. As pessoas deveriam ouvir a verdade. Sim, sinto-me traído e senti que algumas pessoas não me queriam aqui. Não só este ano, mas também no ano passado. Fecha aspas. Talvez por isso, como ele diagnosticou isso já desde o ano passado, que não era querido, que o ambiente não era perfeito, talvez por isso o seu empresário, na virada da temporada, tenha feito tantos esforços para oferecê-lo a outros clubes. Porque essas notícias vieram da Europa. O Jorge Mendes trabalhou muito para colocar o Cristiano em outro time e não conseguiu. E isso nunca foi negado por ele nem pelo seu agente. Sobre Erik ten Hag, abre aspas, eu não tenho respeito por ele porque ele não mostra respeito por mim. Se você não tem respeito por mim, eu nunca terei respeito por você, fecha aspas. O que é que o Cristiano Ronaldo entende como respeito? É obrigatório colocá-lo em todos os jogos. Ele precisa ser titular em todos os jogos, não pode ser substituído, não pode deixar o campo e assim o treinador estará mostrando respeito por ele. O Erik ten Hag não vai ao microfone tratar o Cristiano Ronaldo dessa forma.
Ah, mas o Cristiano Ronaldo se sentiu não só traído, mas sentiu que houve ali uma falsidade, porque o Ten Hag disse que contava com ele e na verdade não contava. Primeiro de tudo, o Cristiano é um ativo do clube. Um treinador não pode chegar e dizer que um ativo do clube não está mais nos planos, não funciona, que não conta com ele. Esse nunca pode ser o discurso, até porque isso seria pouco inteligente por desvalorizar um ativo e seria desrespeitoso. Exatamente o ponto que o Cristiano Ronaldo está aqui destacando. O Ten Hag jamais foi desrespeitoso, jamais diminuiu a importância do Cristiano Ronaldo, jamais diminuiu o tamanho que ele tem diante do clube, a história que construiu, os títulos que conquistou. Publicamente, nunca fez isso. Nunca fez o que o Cristiano Ronaldo, por exemplo, faz agora. E fez pior até com o ex-treinador e a gente vai chegar lá. O Ten Hag disse, e acho que ele falava a verdade, eu conto com o Cristiano. Só que no dia a dia, você precisa fazer observações, você precisa acompanhar treinamentos, a questão física, o encaixe, como a coisa vai se desenrolar. Você conta com o cara, o que não quer necessariamente dizer que você será obrigado a escalá-lo. Você pode entender no desenrolar da temporada que o aproveitamento dele pode ser pontual, ele pode contribuir mais tendo uma escalação racional, semana após semana. O Cristiano não parece entender isso, o Cristiano nunca viveu essa realidade. E não parece perceber que com 37 anos talvez seja esse o papel que se encaixe para ele no Manchester United. Mas enfim, ele tem um conceito de respeitabilidade que não é necessariamente o mesmo que o meu e talvez nem o mesmo que o Erik ten Hag tem. Seguindo, abre aspas. Desde que Sir Alex saiu, não vi evolução no clube. Nada mudou. Fecha aspas. Tem um outro trecho também em que ele fala sobre a estrutura do clube, que é muito nessa linha aqui, é esse aqui, ó. Abre aspas, nada mudou desde que saiu. A piscina, jacuzzi, o ginásio, até um pouco de tecnologia, até os chefes que eu aprecio, pessoas adoráveis. Achei que veria novas tecnologias, infraestruturas, vi coisas que vi quando tinha 20, 21, 23 anos, fecha aspas. Você foi enganado pelo seu agente, então. Porque não é possível que uma estrela mundial como o Cristiano Ronaldo não saiba exatamente onde ele está pisando. Não é possível que o empresário que negocia o Cristiano Ronaldo com algum clube não faça um mapeamento completo do lugar para onde ele vai. Vem cá, como é que está esse clube hoje? Esse clube é de ponta? Esse clube ficou no passado? Esse clube hoje... Se você tem, por exemplo, Manchester City, Chelsea, esquece a questão de rivalidade, carinho pelo United, vamos pensar só com a cabeça profissional. Você tem outros clubes mais ou menos na mesma prateleira interessados por ele. Aí o empresário vai lá e o que ele faz? Ele vai analisar, ele vai enxergar o contexto onde cada clube está inserido, a realidade de cada clube competitiva, estrutural, de pessoal, de material humano, de ideia, de mentalidade, de projetos, planos, objetivos. Pô, não dá para me dizer que ele chegou no Manchester United surpreso. Nossa, mas é assim mesmo? Ele não pesquisou antes? Ele não se informou antes de acertar um contrato milionário? Desculpa, a gente não está falando de qualquer um, é o Cristiano Ronaldo, que tem um dos principais empresários de futebol do mundo fechando seus contratos, fazendo as suas negociações. Sabe? Me passar essa coisa de, fui surpreendido, não sabia que as coisas estavam assim. Deveria saber, deveria ter se informado antes de fechar o contrato com o Manchester United. Isso não passa pela minha cabeça, isso não faz o menor sentido para mim. E eu não vou comprar esse discurso do Cristiano, mas em hipótese alguma. Por mais que ele possa ter razão, tá? Por mais que esse diagnóstico seja de fato um diagnóstico verdadeiro. O United hoje ficou para trás. Basta ver o que outras equipes inglesas ganharam nos últimos anos e como o Manchester United parou no tempo. Mas dizer que não sabia disso, dizer que, puxa vida, quando eu cheguei, foi enganado, alguém te enganou? Ou você não correu atrás dessas informações? Fica a pergunta no ar. Aí sobre outros pontos aqui. Ele fala sobre o antigo treinador, o Rangnick, e ele é profundamente grosseiro. Abre aspas. Se você nem é treinador, como vai ser o chefe do Manchester United? Eu nunca ouvi falar dele. Fecha aspas. Grosseiro, desrespeitoso, cobrou respeito do Ten Hag e se dirigiu ao Rangnick dessa forma. Aqui eu não preciso nem gastar muitos minutos no vídeo para falar não, porque isso aqui não cabe, né? Isso aqui um cara do tamanho do Cristiano Ronaldo jamais deveria dizer, jamais deveria ser estúpido nesse nível, nesse grau. Aí ele fala do Wayne Rooney também, que hoje tem ido aos microfones e tem feito muitas críticas até ao Cristiano e tudo mais. Abre aspas. Não vou dizer que estou melhor do que ele, o que é verdade.
fecha aspas. E tem um outro trecho também, quando ele fala assim de carreira, né? Quando ele compara mais ou menos as duas carreiras, né? Porque ele fala assim, talvez o Rooney esteja chateado porque ele já parou e eu sigo jogando em alto nível. Primeiro, só pode criticar você quem está em atividade, Cristiano? Qual o sentido disso? Outras grandes estrelas da história do futebol, então, não podem fazer uma crítica ao teu desempenho, porque elas já pararam e você não. Segunda coisa, você não está jogando mais no seu alto nível. Pegando o sarrafo, o parâmetro estabelecido por você mesmo, por tudo que fez na carreira, que foi gigante, que foi enorme, hoje você não está nesse nível. Já na sua passagem pela Juventus, por mais que você tenha tido até números interessantes, você também não estava mais no seu auge de desempenho. Então, não acho que sejam descabidas as críticas. Ele trata de uma questão que me parece bem razoável, que é a ausência da pré-temporada. E acho que ele traz uma justificativa que fecha, que ele tinha a filha de 3 anos hospitalizada e que por isso ele precisava se ausentar. Tanto é que, no período em que o Manchester United publicamente informou a sua ausência na pré-temporada, as notas oficiais sempre falavam em problema pessoal. Primeiro, o cara não é obrigado a expor o seu problema pessoal naquele momento. Ele pode ser evasivo, sim, é um direito dele, o direito à privacidade. Não tornar aquela história pública de conhecimento geral. Até porque tem uma criança envolvida. Ok. Só que, naquele mesmo momento em que o Cristiano diz que o clube não acreditou nele, quando explicou que não podia treinar porque a filha estava doente, naquele mesmo momento o empresário do Cristiano Ronaldo estava tentando negociá-lo com outros clubes. Foram essas as notícias que saíram justamente naquele momento. É só você dar um Google aí e recuperar. Então, é coisa do cristal quebrado. Como já não havia mais confiança, como o procurador do cara já estava querendo botar ele em outro lugar e tal, naquele momento, eu acho que faltou sensibilidade das pessoas que comandam o clube de entenderem que, poxa, independentemente disso, tem uma filha doente. A gente precisa ter um olhar sensível quanto a isso. Só que também, enquanto isso acontece, se o seu empresário está agindo dessa forma, você entende também que isso torna as coisas ainda mais difíceis? Então, não tem mais reconstrução aqui. Eu acho que agora acabou de vez. Eu acho que esse é o passo final. E várias notícias hoje estão saindo na Inglaterra, repercutindo os trechos que foram divulgados dessa entrevista, indo nesse sentido aqui, que o Manchester United ficou chocado com o tom das falas, que o Erik ten Hag ficou furioso e que não esperava que o Cristiano Ronaldo dissesse isso. Inclusive, essa notícia é do Fabrício Romano, que o Manchester United pretende aplicar uma multa pesada na casa de 1 milhão de libras ao Cristiano Ronaldo por essa entrevista, que vários jogadores ficaram decepcionados, vários companheiros de Manchester United, com o comportamento dele nas últimas semanas, culminando aí com essa entrevista. Enfim, o Telegraph hoje falou que o vestiário do Manchester United não estava permitindo que as birras do Cristiano distraíssem todo o elenco. O Telegraph também diz que não haverá uma lágrima por parte de alguns jogadores do Manchester United se o Cristiano quiser sair. Essa notícia, inclusive, é de um jornalista do Telegraph chamado James Ducker. Então, acabou, gente. Acabou. É só ver para onde vai ser, como, em que moldes isso vai se dar e em qual momento de janeiro, ou até antes disso, isso pode já estar sacramentado. Tudo bem que a janela se abre em janeiro, mas conversas podem acontecer antes. Acabou. Cristiano Ronaldo percebeu que com o Ten Hag ele não vai conseguir o que ele quer, que é o seu espaço permanente, total e irrestrito do time. E acabou cavando essa situação. Ele tem razão em alguns pontos, em outros ele não tem, e principalmente no tom adotado e na forma como ele escolheu de fazer esse embate público, ele tem 0% de razão. O Manchester United está acima de qualquer personagem que por lá passar e vestir a sua camisa. Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Van Nistelrooy, Alex Ferguson, todos eles passam, o Manchester United fica. Tratar o clube publicamente desse jeito, expor problemas, por mais verdadeiros que alguns sejam, mas expor essas feridas publicamente nesse tom, pelo simples fato de não estar jogando como titular, porque na temporada passada a gente não via o Cristiano Ronaldo, por exemplo, com essa virulência pública. Não é o caminho, não é legal. Um ídolo não se comporta dessa maneira com uma camisa que lhe deu tanto. Ele deu muito ao Manchester United, mas também recebeu muito do Manchester. O que você pensa? Completamente diferente de mim? Concorda? Deixa nos comentários aqui. Um abraço, boa semana para todo mundo.